Bom, 12:11, o editorial de hoje tem por título A Política Acima do Povo. Temos visto hoje em dia uma coisa muito preocupante que coloca em risco o futuro de comunidades inteiras por todos os cantos do país. Pessoas que colocam a política acima do povo, acima do bem comum. Colocam acima do interesse do povo as siglas partidárias, as paixões, perseguem simplesmente por ser oposição e não se atentam para o que anda acontecendo em volta. Exemplos, olha só, são os mais diversos e alguns acabam ganhando mais repercussão em nível até mesmo nacional. Os mais recentes são as ações da Polícia Militar em Passos, na baderna ocorrida no final de semana, e no Rio de Janeiro, no sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Em Passos, chegou-se ao cúmulo de querer colocar a culpa na baderna de alguns no dinheiro repassado pela prefeitura ao evento. Como se o prefeito de Passos, e aqui fala o prefeito por ser o representante maior do executivo passense, querendo colocá-lo como culpado, alegando que o dinheiro repassado ao evento financiou os miliantes. Financiou aquela meia dúzia de bandido que fez aquela bagunça e colocou a vida de muitas pessoas em risco, inclusive dos próprios policiais militares que ali estavam para restabelecer a ordem, defender quem não tinha nada a ver com o problema. Mas por conta de jogar a política em cima de qualquer coisa, teve uns idiotas aí que acharam que a baderna havia sido financiada pelos 50 mil reais que a prefeitura colocou dentro do evento. Ora, fizemos aqui contas relativas ao repasse e mostramos a finalidade e vantagem do mesmo. E deixamos clara a completa falta de respeito com os que não se envolveram em confusão nenhuma. E mesmo assim, alguns ainda insistem em falar esse tipo de besteira. Não se preocupam em analisar a ação da Polícia Militar para restaurar a ordem. Esquecem de dar os louros para quem conseguiu controlar a situação e colocam a política acima de tudo e de todos, deixando claro e evidente a perseguição a grupos políticos como se vivêssemos somente em tempos de eleição, onde aí sim as ideias políticas são debatidas e os pontos positivos e negativos de alguns são levantados. Mas isso acontece em um período específico, como dito aqui, as campanhas, e não o tempo todo, como alguns fazem. Parece que tem gente que levanta da cama hoje em dia para atacar outra pessoa porque simplesmente não faz parte do seu grupo. No Rio de Janeiro, apareceram os que resolveram vitimizar o sequestrador, tentando colocar a culpa até mesmo no governo de direita, onde alguns de esquerda disseram que o sequestrador só morreu por ser preto e pobre, e não por sequestrar um ônibus com mais de 30 pessoas e o tempo todo ameaçando colocar fogo em todo mundo. E ameaçando atirar também, porque depois que foram ver que a arma era um simulacro. Mas até então, na visão de todo mundo, era uma arma verdadeira. A família do sequestrador teve a decência de vir a público pedir desculpas para todos pelo ato do mesmo. E ainda assim, alguns de fora, sem saber o que estava acontecendo, colocaram, como dito, a política acima de tudo e de todos. E não são somente ações de polícia que são alvos de manifestantes que querem politizar tudo. Basta algum problema acontecer e a política aparece com ataques de ambos os lados. Pelo lado do governo, o presidente da República, por conta única e exclusivamente de relaxamento da fiscalização nas queimadas na Amazônia, já tem tirado um tempinho para acusar as ONGs de preservação por estarem supostamente provocando queimadas para colocar a culpa no governo. Ou seja, a política acima de tudo e acima de todos. Vejam só, de todos os lados, os ataques são meramente políticos e sem preocupação com a sociedade. Problemas em saúde, culpa da polícia. Na educação, problemas em saúde, culpa da política. Na educação, culpa da política. No transporte público, culpa da política. Existe razão nisso? Sim, mas não como estão fazendo.
A política serve para que uma sociedade seja mais organizada e realmente o que acontece em nosso país se deve a essa organização, à atuação dos poderes, mas devemos levar em consideração que tudo demanda tempo e controle e por vezes, até mesmo em nossa vida pessoal, as coisas saem desse controle e cabe a nós retomarmos as rédeas da situação e não ficar apenas procurando culpados pelo erro cometido. Devemos aprender com eles e não cometer mais. Imaginem só, eu gosto sempre de dar um exemplo para ilustrar. Se dentro de sua casa uma situação sai do controle e imediatamente um culpado seria procurado e este o tempo todo acusado, será que o problema seria resolvido ou somente alongado? Já disse em editoriais passados e repito aqui, críticas devem e podem existir e são saudáveis, desde que feitas de forma responsável e com coerência. Mas que tal, como já pedido, apontar os erros e também soluções? Apontar o desvio e mostrar o caminho para que as coisas entrem nos eixos novamente. São tantos os ataques de todos os lados que o povo fica perdido no meio do fogo cruzado e sem saber ao certo o que está sendo feito para resolver as situações. Informações que não chegam a contento. Movimentos politiqueiros para um poder atrapalhar o outro, simplesmente às vezes por ego e ganância. E o povo sempre deixado de lado e sendo obrigado a presenciar esse tipo de situação, como já dito aqui também, convivendo em um quintal onde a roupa suja é lavada sem nenhuma cerimônia, sem decoro algum. Presenciamos fatos em câmaras municipais e não estou falando de Passos, estou generalizando. Se aqui ocorreu, se alguém vestir a carapuça, o problema é seu. Como eu sempre faço, eu jogo a capa. Quem julgar que ela lhe serve, que a vista. Presenciamos em câmaras municipais vereadores contando mentiras descaradas, sabendo que é mentira, tentando enganar o povo, tentando transformar tudo em politicagem. E isso não acontece só em câmaras municipais, acontece em prefeituras, com prefeitos, vice-prefeitos, acontece na Câmara, no Senado, enfim. Os politiqueiros estão por todo lado. E a população, para eles, que se dane. Portanto, o recado de hoje vai para os políticos e críticos profissionais de plantão. Que tal deixar a política por simples politicagem de lado e usarem da política na essência para tentar ajudar, contribuir para uma sociedade mais justa e organizada para todos, com ideias e soluções, não somente com ataques. Pensem nisso. Jornal da Vida.